Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, um programa aqui da Rede Alesp que conta tudo sobre a cultura, saúde, educação. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o empreendedorismo, principalmente no ambiente das universidades. É você conhecer as demandas da população e conseguir aí fazer um serviço ou um produto para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E hoje, para falar sobre esse tema tão importante, vamos receber a Juliane Borba. Ela é química e também sócia de uma startup. Juliane, seja bem-vinda aqui ao Alesp Conecta de hoje. Olá, obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. E, Juliane, para a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador o que é esse conceito aí de empreendedorismo. Bom, o empreendedorismo que nós, da Protera, né, que é a empresa a qual eu faço parte, que a gente vive, é o empreendedorismo de alta tecnologia, está extremamente ligado às universidades, principalmente pela necessidade desse conhecimento que as universidades podem proporcionar, na verdade, que as universidades proporcionam, né? E nosso caso específico é o empreendedorismo na área de saúde, no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, realmente, como você disse, de muita criatividade para superar barreiras de tecnologias, de tecnologia que tem, que pode proporcionar melhor qualidade de vida, soluções realmente para a população como um todo, né, de forma geral. E você é sócia de uma startup que começou aí com alunos, né, e pessoas ligadas à Universidade de São Paulo, no campus aí, Instituto de Química, né, de São Carlos. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né, até o início dessa startup, para a gente entender um pouco melhor aí como que está o fomento das universidades, né, o ambiente da universidade, como você disse, está se tornando cada vez mais propício ao início desses projetos, né? Sim, sim. Bom, no meu caso, eu fiz a graduação no Instituto de Química de São Carlos, na USP. Finalizei a graduação em 2009, fiz meu mestrado, meu doutorado. Dentro do doutorado, fiz um doutorado sanduíche. E na época do doutorado, no mestrado nem tanto, mas na época do doutorado, principalmente do doutorado sanduíche, eu comecei a ter mais acesso a entender melhor o que era esse empreendedorismo, as possibilidades que a gente tinha fazendo mestrado e doutorado que possibilitariam a gente ter uma empresa, a empreender na área que a gente trabalha, que é uma área de tecnologia avançada, né? Além disso, dentro do grupo em que eu trabalhei, que eu fiz mestrado e doutorado, o nosso orientador, ele sempre incentivou muito. Ele teve uma experiência importante em Harvard e ele trouxe para cá essa mentalidade de nós da universidade devolver para a sociedade também dessa forma, desenvolvendo empresas, desenvolvendo produtos. E no meu caso, o apoio dele, com certeza o empenho dele em trazer essa mentalidade para o grupo, junto com a minha experiência lá fora também, de ver isso acontecer muito lá fora, foi o que realmente me deu vontade. E aí, junto com as outras pessoas do grupo, né, que se tornaram sócios depois na empresa, nós juntos vimos que era possível realmente. Então, normalmente, quando você faz mestrado, doutorado, tem-se a visão, as pessoas pensam que você ou vai dar aula, ou você vai ser professor, ou você tem que ir para uma grande empresa, fazer pesquisa numa grande empresa, fazer carreira lá. E a gente, graças ao grupo, a orientador e a força de vontade, eu acredito também, desses outros parceiros, né, que hoje são meus sócios, a gente viu que a gente podia, na verdade, exercer a profissão criando a nossa própria empresa, principalmente vendo da necessidade dessas tecnologias serem desenvolvidas aqui no Brasil, né? Não necessariamente a gente só importar tudo. Então, simplificadamente, essa é a trajetória, é assim que a gente chegou na Protera. Juliana, é legal a gente falar, né, porque você é graduada, né, e também fez aí esse doutorado em Química, e é uma área que, pelo senso comum, a gente realmente acredita que a pessoa vai seguir aí a licenciatura, vai ser professor ou algo do tipo, né? E a gente não tem essa visão ampla, o quanto a gente pode empreender, não só aí
na área da química, né? Mas em todas as áreas. A gente pode fazer esse empreendedorismo, pode buscar aí através da criação de empresas, né? Solucionar problemas, ajudar na qualidade de vida das pessoas. E hoje, como que você tem observado isso da sua graduação até esse doutorado aí, esse incentivo para o empreendedorismo na universidade? Você entende que na graduação isso talvez seja um pouco menor? Como que se busca esse caminho do empreendedorismo dentro do ambiente universitário? Bom, eu acredito que melhorou muito da minha época de graduação para agora. Na minha época de graduação, a gente nem mal ouvia falar de empreendedorismo, principalmente na nossa área. E hoje eu vejo assim muitos programas de empreendedorismo, muitos programas de aceleração para startups, ou mesmo esses eventos que proporcionam espaço para as pessoas treinarem, né? Ter uma ideia e ver como seria realmente criar uma startup. Outra coisa que eu vejo muito aqui no IQISC, na USP, eu comecei a ver que os próprios alunos começaram a ter mais interesse e buscar informação sobre isso. Eu acredito que até por ver outras e ficarem sabendo de outras startups, né? Na minha época não era tanto assim, então eu acredito que melhorou muito. E como a gente não teve eu vejo isso, né? Que a gente não teve isso na nossa época de graduação, e mesmo quando a gente começou a Protera, a gente teve que buscar isso na marra, né? Durante o nosso percurso já com a empresa abrindo a empresa aberta, enfim. Então, o que a gente vê é uma melhora muito, mas ainda precisa melhorar mais. Tem essa também, né? Porque tem algumas áreas que a gente vê que ainda é deficiente de startups, e eu acho que só proporcionando isso para o pessoal de graduação, proporcionando essa proximidade, né, com o empreendedorismo para o pessoal de graduação, é que vai ser possível desenvolver ainda mais a nossa área e o empreendedorismo na nossa área no Brasil. Bacana. E a sua startup, né, ela tem um foco também na questão da saúde, a tecnologia da informação, mas também principalmente na área da saúde. E agora que a gente vive esse período de pandemia, talvez aí seja um setor que esteja precisando nesse momento dessa alavancada, né? Esse setor da saúde que está precisando aí dessas ideias criativas. Mas outros setores, por exemplo, você acredita que podem ser também fomentados? Porque a gente passando pela pandemia, a gente já também vai falar um pouquinho dos projetos aí da sua startup, mas passando por uma pandemia, a gente tem mais problemas para serem resolvidos nessa área, né, na área de saúde. E quanto aos outros setores, você disse aí que, infelizmente, outras graduações não têm essa mesma oportunidade, né, de empreender. Eu acredito que é em todas as áreas, né? Não é só na área da saúde. A área da saúde é um exemplo que eu acabo dando porque é o mais próximo da gente, né? É o mais próximo de nós. Mas indiferente, é todas as áreas, desde engenharia, a gente tem visto, mesmo o que se tem muito, né? São startups na área de tecnologia relacionadas a aplicativos, e isso eu acho que é uma das coisas que provavelmente quem é mais especialista na área pode falar melhor que eu, mas deve ter ajudado muita gente durante a pandemia, principalmente com essa questão de vendas online, venda por rede social, enfim. Então, eu acho que assim, a universidade como um todo, indiferente da área, seja ela na área de biotecnologia, que é o nosso caso, ou qualquer outra área, é fundamental essa aproximação do empreendedorismo e mostrar que essa pode ser uma realidade de qualquer pessoa, né? É claro, tem as suas dificuldades, não é simplesmente, eu vou ter o contato e vou abrir uma empresa. Claro que a gente sabe que não é isso, mas se nem tiver o contato, se você nem aprender como é que você pode fazer, onde você pode buscar informação, como é que você pode abrir, não vai acontecer, né? Então, eu acho que precisa de inovação em todas as áreas. Inovação é fundamental, e essencial, eu acredito. Em todas as áreas mesmo, né? O próprio exemplo da startup que você é sócia, né? Tem uma equipe aí multidisciplinar que conta com pessoas de diversos setores, não só da área química, né? Que é no seu caso, mas também Sim. e atendem aí demandas da área humana, da área animal.
da área agrícola, então eu queria que você contasse aí um pouquinho dos trabalhos que vocês fazem através da sua startup. Sim, bom, a startup, nós temos químicos, nós temos farmacêuticos, biólogos, agrônomos, nós somos uma equipe bem multidisciplinar, até porque, até pelo o grupo que a gente saiu da universidade também era um grupo multidisciplinar, e a gente conseguiu se unir, unir as tecnologias que a gente tem conhecimento, né, a parte da ciência básica que a gente tem conhecimento, e desenvolver para todas essas áreas, desde a área humana. Recentemente a gente tem desenvolveu um teste para para Covid-19, então que é para a área humana. Temos produtos já sendo desenvolvidos para a área animal, PET, de diagnóstico animal, também para controle de qualidade em alimentos. Então, a gente conseguiu, sendo multidisciplinar, abranger várias áreas, tanto relacionadas às tecnologias que a gente desenvolve, quanto a para quem essas tecnologias podem ser direcionadas, né? Quem pode usufruir e se beneficiar dessas tecnologias. E aí sim, é o que você falou, né? Ser multidisciplinar é muito importante também. E além de tudo, né, dentro da startup, a gente ter o conhecimento também da área de negócios. A grande parte da nossa equipe somos técnicos, né? Fizemos mestrado, doutorado, e a gente precisou buscar também alguém com conhecimento na área de negócios, que é fundamental também para a startup poder se desenvolver e crescer, né? O objetivo é esse, a gente poder crescer enfim, poder levar os nossos produtos para o maior número de pessoas. E falando de um desses cases aí da sua startup, que é o teste de Covid que você citou, né? Que é o RT-LAMP. Uhum, Então, eu queria que você uhum. falasse um pouco dele, né? Qual que é o objetivo dele, as diferenças, né, dos outros testes, porque quando a gente fala tanto aí dos produtos das startups, é trazer uma facilidade melhor, um benefício para a população. Quais são eles no caso desse produto? Sim, bom, o RT-LAMP, eu poderia falar que ele é similar ao que é usado hoje para detecção, né, que é o RT-PCR. Ele é similar porque ele usa uma tecnologia que é a biologia molecular. Mas as características da LAMP, né, do RT-LAMP, são, além da facilidade de manipulação do teste em si, não precisar de uma pessoa extremamente treinada, como no caso de uma RT-PCR, que você realmente precisa de alguém extremamente treinado, você também não precisa, por exemplo, de um equipamento, que é um equipamento dedicado, no caso da RT-PCR. Então, eu vou tentar pontuar assim para ficar mais clara. Uma das coisas, primeira coisa, você não precisa de um técnico extremamente treinado. Você não precisa de um equipamento dedicado de alto custo, né? No caso da RT-PCR, você precisa de um termoscalador de alto custo, que é o equipamento utilizado. No nosso caso, da RT-LAMP, um banho-maria é suficiente. Claro, para manter a robustez, a gente usa banho seco. Tem várias alternativas a esse equipamento que é usado para RT-PCR. Outra coisa é a forma de você visualizar o resultado. A visualização do resultado no RT-PCR, que é o exame convencional, é no equipamento. E até por isso, você precisa de um técnico treinado. No nosso caso, é visual por diferença de cor. Então, ele é colorimétrico. Você vai ver ali a diferença. Além disso, o tempo que demora para finalizar um teste. Então, a gente coloca a reação em si, ela dura em torno de uma hora. De uma hora você vê a diferença de cor, então se o teste deu positivo ou deu negativo, né? É simples dessa forma. E além de todas essas, ainda tem. Bom, deixa eu me recordar, porque agora até eu fiquei. Todas essas as questões de valor, exatamente, chegando na questão de valor. Os kits de RPPR têm um custo maior do que um kit que a gente utiliza. E o RT Lampia, então, é um exemplo, né, de um serviço aí realizado por uma startup, no caso aí a sua startup, né, que ajuda bastante, tem esses benefícios que você acabou de citar para a gente. E como que funciona aí para dar start, então, nessa empresa? Vocês têm esse produto, mas vocês já tinham esse produto antes de iniciar a empresa? Ou vocês pensam primeiro na empresa? Ou pensam primeiro no serviço, no produto que você vai oferecer?
Como é que para a gente iniciar, dar esse primeiro passo? Quem está pensando em dar esse primeiro passo, pode dar esse primeiro passo sem ainda ter um produto, um serviço para oferecer? Olha, vamos lá. Eu vou te falar como a gente começou, hein? O nosso início, que na verdade tivemos uma ideia que a gente achou muito legal e vamos fazer essa ideia. Então, cientificamente, a ideia era muito desafiadora, interessante, e a gente começou a startup dessa forma. Claro que aí, o que a gente viu, realmente, a ideia que a gente teve lá atrás, que foi como a startup começou, né? A startup não começou com a RT Lamp, claro que aquela ideia realmente a gente viu que ela é palpável, realmente existe a necessidade, mas a gente viu outras coisas no caminho que fez a gente entender que o caminho que a gente começou a empresa não era o certo. Então, respondendo a sua pergunta, o melhor seria a gente ter buscado a necessidade do mercado antes, e aí sim, visto a necessidade do mercado, a gente vai pensar o que nós, com o potencial que a gente tem, a gente pode desenvolver e oferecer para o mercado, e aí sim abrir a nossa startup. Claro que muita gente não faz desse jeito e dá certo, né? No caso da RT Lamp, a gente já estava com a startup, a gente estava num processo de reorganização, porque a startup, a Protera, ela é a junção de duas startups anteriores, né? Que é a Solve e a Particurai, que eram duas startups independentes, e a gente se juntou e se transformou em Protera. Então, a ideia de desenvolver o RT Lamp veio junto com toda essa bagunça, reestruturação, a ideia de juntamos a empresa, iniciamos a startup Protera, pensando já, na verdade, em desenvolvendo outros produtos que a gente já tinha em andamento, só que aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, a gente viu que nós tínhamos capacidade de ajudar de alguma forma. A gente começou a tentar buscar formas de ajudar das diversas maneiras, até como é que a gente pode emprestar equipamento, a gente pode emprestar sala, o que a gente pode fazer, mas a gente sabe desenvolver diagnóstico, então por que não desenvolver um diagnóstico nosso? E foi aí que veio a ideia e foi que a gente começou a ir atrás e desenvolver, assim, buscamos o máximo desenvolver dentro da empresa e nacionalizar o que a gente precisava usar, porque durante a pandemia o que a gente viu para nossa área, para a área de saúde, foi um grande gargalo, é exatamente esse, né? Você importar muita coisa de fora, chegar no momento desse, você não conseguia importar. Para você ter uma ideia, tudo ficou mais caro em relação a reagentes de laboratório. Tudo que é importado ficou mais caro e muita coisa é importada. Ainda que você ache revendedores no Brasil, muita coisa é importada. Então a gente conseguiu nacionalizar, trazer esses produtos, buscar produtos nacionais para a gente desenvolver o teste. Então, esse sim foi desenvolvido com foco no problema que a gente viu que estava lá na nossa cara, a pandemia, né? A gente precisa ajudar a resolver de alguma forma e foi desenvolvendo o diagnóstico. E Juliane, pensando aí nesses produtos e nesses serviços aí para oferecer para a população, no caso, por exemplo, de uma startup já tem um produto aí bem formado e também bem estabelecido no mercado, também vale a pena, né, como você falou, ter esse olhar aí para o que está acontecendo no mundo, na atualidade, né? Porque também é uma questão de oportunidade. Às vezes a startup fica presa aí naquele produto que já está bem estabelecido, mas também não consegue visualizar essas outras visões, né? Então, a startup, eu queria só que você me confirmasse se é exatamente isso, se ela também depende muito da demanda externa, né? Da gente prestar atenção nos problemas, né, da população como um exemplo, né? Eu ouso falar que, na verdade, é totalmente dependente da demanda externa. O que nossa visão como pesquisador era de desenvolver algo interessante. A nossa visão como empreendedor é desenvolver, a gente tem conhecimento para ajudar alguém a solucionar um problema. Então, qual é o problema? O que eu posso fazer para resolver esse problema? E aí você vai desenvolver um produto, um serviço, alguma coisa que resolva esse problema. Se não tem problema, por mais interessante que seja o que está relacionado ali, o que você está desenvolvendo, você não vai ter saída, né? Sua startup vai ficar na ideia e aí, né? O que você vai fazer com o que você desenvolveu? Mas eu acredito que o fluxo realmente seja esse de pensamento. E Juliane, aí com esse terreno propício da universidade, né, esses contatos, às vezes já com esse produto em mente, esse serviço em mente,
como abrir essa startup, né? Como que você vê hoje aí a questão da burocratização brasileira para abrir esse tipo de empresa? Olha, depende. Essa é uma pergunta até difícil de eu responder, porque depende muito. Existem vários caminhos, né? Você, como você disse, já abriu uma empresa, então você, tem uma ideia legal, já vi que tem gente interessado, tem um problema para eu solucionar com essa ideia, eu vou ter quem vai adquirir esse produto ou esse serviço que eu quero. Eu vou lá e vou abrir a empresa. Mas também tem outros caminhos, com esses programas de aceleração, principalmente se você está ligado à universidade. Os programas de aceleração auxiliam demais, então facilitam muito essa via. Você pode expor a sua ideia para pessoas que têm interesse em financiar, né, participar financeiramente dessa ideia. Você pode sondar o mercado através desses programas. Será que realmente essa minha ideia tem quem tem interesse, tem quem tem essa dor e vai comprar esse produto, vai comprar esse serviço? E no estado de São Paulo, nós somos privilegiados, eu acredito, porque nessa área, principalmente de biotecnologia, nós temos a FAPESP. Não só de biotecnologia, né? Mas aí eu, de novo, puxando sardinha para o que eu vivo, né? A FAPESP, ela tem um programa de incentivo a pequenas empresas e que possibilita você abrir a sua empresa muito, muito bom, fantástico, na verdade. E é o PIP, né? O PIP, ele, se você tem, sabe que alguém tem essa dor. Você tem capacidade de sanar essa dor com um produto que envolva tecnologia, que envolva pesquisa, que envolva desenvolvimento de tecnologia no país, vale muito a pena dar uma olhada, porque o PIP pode te ajudar nisso. Que no nosso caso, a gente começou com o PIP, né? E esse contato próximo com a universidade é muito importante, porque você tem até esse respaldo, né, de você fez um mestrado, você fez um doutorado, claro, isso não exclui quem não fez, mas dependendo da área que você vai desenvolver esse produto, ajuda muito, né? Você consegue realmente comprovar esse conhecimento que você pode desenvolver esse produto. Então, assim, as vias são muitas, mas eu falaria, não tem capital financeiro investir, ou quer sondar, seria participe desses programas de aceleração, é, participe de grupos, né, onde você pode já ir aprendendo como empreender, porque a parte técnica provavelmente a pessoa já sabe, porque ela quer resolver um problema que ela tem conhecimento na parte técnica. Então, busque esses grupos, esses programas de aceleração, se informe sobre o PIP no estado de São Paulo, né, da FAPESP. Sempre tem reuniões que eles explicam como funciona, as fases, e eu acho que essas seriam algumas das formas de você abrir a sua startup sem a necessidade de um investimento direto. Claro que se você tem já alguém para investir, ou você pode investir, você já pode abrir a empresa, já pode buscar um contador, enfim, criar o seu CNPJ, né? Mas eu acredito que a melhor forma seria realmente sondar tudo isso antes, sabe? Participar desses programas para poder sondar antes. E aí sim colocar a cabeça e o resto do corpo e começar a sua startup. E Juliane, eu acho que para finalizar, acho que a gente conseguiu abordar todos os pontos principais, né? Mas se você tiver aí alguma visão, alguma consideração final sobre esse mundo aí do empreendedorismo, principalmente nas universidades, eu deixo a palavra final para você falar com o nosso telespectador. Na verdade, eu acho que assim, não é nem um conselho, né? Não, a gente não tem que dar conselho, mas o que eu diria é aproveitar. Se você está na universidade, principalmente quem está na graduação, ou mesmo se você está no mestrado, doutorado, que foi meu caso, eu comecei a empresa no doutorado. Aproveita esse ambiente da universidade, né? As pessoas que você conhece na universidade, busca saber das startups que já saíram do laboratório que você está, ou do ambiente que você está, da universidade que você está. Tem muitas startups, estado de São Paulo, Minas Gerais, tem muitas startups saindo da universidade, estão bombando por aí, né? Busca conhecer essas pessoas, entrar em contato, ver como é que foi para elas e ir atrás. Não achar que você está limitado a algumas funções ou a ser contratado de alguém, ou não vou empreender nessa área porque, no caso da biotecnologia, é uma área que vai exigir muito dinheiro, enfim. Não, vai atrás que existem formas de você conseguir empreender
e ajudar a sociedade, né? Retornar para a sociedade o que a gente conseguiu estudando numa universidade pública, o nosso conhecimento. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente teve a oportunidade de estudar numa universidade pública e a gente vai devolver para a sociedade na forma de produtos, na forma de soluções e serviços. É isso. Juliane, então agradeço aqui a sua participação no Alesp Conecta de hoje, falando um pouquinho aí sobre esse empreendedorismo universitário, né? Ajudar as pessoas, como você Uhum. falou, é uma via de mão dupla, né? Essa questão da universidade Sim. pública é você poder retribuir para a população aí com serviço de qualidade. Agradeço também a disponibilidade, mais uma vez, da Juliane Borba, ela que é química e sócia de startup, que falou aqui um pouquinho com a gente sobre esse tema tão importante. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o Alesp Conecta de hoje. Se quiser rever outro programa aqui da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!